descrever, Marcos. Você quer falar sobre isso agora, André? E depois eu tenho uma pergunta que já joga a gente um pouco para diante, além da caracterização que vocês fazem da situação atual. Eu vou estender com pedir licença para fazer só eu não resisto, um pouquinho mais uma tentativa de organizar teoricamente o que está por trás dessa insatisfação, dessa sensação difusa. E voltando ao ponto que eu tinha dito inicialmente, acho que por trás dessa insatisfação difusa, a ideia de que o projeto de país que o Estado, o governo e o Estado em todas as suas esferas representa se tornou anacrônico, tem duas razões principais. É que o projeto de desenvolvimento do século XX, do século passado, era baseado, tinha dois componentes. O componente da ideia do consumismo das economias capitalistas e o produtivismo da economia soviética, das economias de planejamento centralizado. Essa combinação, todos os dois, de certa forma, partem no princípio que o objetivo final da atividade humana é o aumento do consumo de bens materiais. E eu acho que hoje, mais ou menos conscientemente, a sociedade intuiu que isto não é o objetivo final, isso não está associado ao bem-estar. A grande evolução da informática permitiu estudos extraordinários sobre a psicologia do bem-estar. E hoje sabe-se que a associação entre aumento de renda e de consumo de bens materiais e bem-estar é muito forte até um nível relativamente baixo de renda. A partir daí, diminui muito. O aumento de renda e o aumento de consumo material não é correspondido com o aumento de bem-estar. O que é que faz o aumento de bem-estar? É algo que é essencialmente qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Quais os elementos da qualidade de vida? Os elementos da qualidade de vida são, primeiro, tempo para estar com a família e os amigos. O que, portanto, que você perde em tempo de transporte é brutalmente importante sobre isso. Segundo, um sentido de comunidade e de confiança no concidadão. E aí, toda a ideia de redução do estresse da vida. Esses elementos é que fazem o bem-estar. Esses elementos estão, os condicionantes, os que poderiam trazer esses elementos, não tem nada a ver com o aumento do PIB. Se o PIB cresceu 3, 4, 5 ou 6. Tem a ver com questões administrativas, práticas do dia a dia. Tem a ver com a boa administração, principalmente na vida nas grandes metrópoles. E por isso, essa sensação de desconforto, de estranhamento, de difuso, é que está nas manifestações. Eu concordo, André, eu concordo com isso. O que eu acho que eu sinto falta na sua fala é da palavra democracia. Porque, veja, é claro que eu acho que essa movimentação em direção a esse novo modelo de sociedade, né, mesmo a uma sociedade de baixo consumo de carbono, etc., é um movimento necessário que nós vamos ter que fazer. Agora, isso, a meu ver, só pode ser feito se houver uma democratização radical da sociedade. Porque é isso que vai permitir... Então, por isso que eu digo que antes dessa procura pela qualidade de vida, tem uma procura pelo aprofundamento da democracia. Porque aí nós vamos discutir não só segundo a dualidade Estado-mercado, mas o que vai ser Estado, o que vai ser mercado. E que isso vai poder ser objeto de controle público e vai poder ser objeto de participação pública. E que é isso que a gente está vendo as ruas saírem, por quê? Porque os canais de influência da sociedade no sistema estão bloqueados, né? Então, por isso que eu digo que, para mim, o traço de união, o hífen é uma coisa interessante, porque você põe duas palavras juntas, põe um traço no meio e as duas palavras se transformam, né? Então, a sensação que eu tenho é que na rua todas as reivindicações, todas as aspirações que eu vi lá, elas tinham que ver com isso, com esse traço de união de, olha, ou se aprofunda a democracia, não só nesse país, mas no mundo, né? Se a gente olhar todas as outras manifestações, ou então nós não vamos conseguir chegar a um novo modelo de sociedade, né? Marcos, eu concordo plenamente. Eu acho que o fenômeno novo, a ideia de que a democracia representativa está em crise, primeiro é porque o advento da internet, das pessoas serem capazes de se comunicar e se mobilizarem sem intermediação, cria uma espécie, olha, se a única forma que eu tenho de me fazer representar são os partidos políticos, e os partidos políticos não correspondem exatamente ao que eu quero, é melhor isso do que nada. Agora, se eu consigo me exprimir diretamente
através da internet, e conseguimos uma mobilização através da internet, digo, para que me conformar com algo que realmente não me representa como eu gostaria? E o advento da internet agravou o problema. Eu concordo que não é só isso, essa crise da democracia representativa, do parlamento, especialmente no Brasil, a sua análise é muito boa, do lado do político, mas não é só isso. A internet agravou isso muito, acelerou esse processo. Hoje diz, olha, eu não preciso da intermediação de ninguém para me representar. Agora, isso é muito perigoso, porque é possível fazer democracia direta? Essa é uma pergunta, você que é... Peraí, só tem um monte de perguntas que vão exatamente nessa direção de vocês. Peraí, só colocar. Eu estou juntando elas em uma porque elas são muito parecidas que vocês estão mandando. A maior parte das perguntas que vocês estão mandando para cá é exatamente nesse sentido. Tá. Que tipo de democracia nós estamos tratando daqui para frente? Por exemplo, temos aqui a pergunta do Ricardo. Democracia direta, a internet é a nova ágora virtual? Boa pergunta para o filósofo. Temos um movimento que inaugurou um novo sistema político, um movimento que, na definição aqui do Rafael, está na anarquia desse movimento exatamente o sentimento de representatividade do povo? Olha, acho que a primeira coisa é que a transição política que nós estamos fazendo, eu acho que é mundial, não é só brasileira, mas o Brasil tem a sua especificidade, né? Essa blindagem do sistema político. É rumo a um sistema em que nós vamos ter múltiplas formas de representação, né? Não vai ter uma forma de representação única. Então, a forma clássica é você olhar, bom, existe um sistema político, no centro desse sistema político está o parlamento, então o parlamento é o centro da legitimidade, o centro da representação. Ora, isso terminou já. Nós temos uma multiplicação de formas de representação na sociedade e mesmo dentro do Estado, que tem de ser ampliadas. Então, não é que o sistema político vai desaparecer e vai aparecer uma democracia direta. Vai ter espaços de democracia direta, vai ter espaços de democracia representativa e vai ter outros espaços em que misturam-se as duas coisas. Que você tem delegados e é um pouco de democracia representativa, um pouco de democracia direta. Então, eu não creio que haja mais um modelo único, né? E democratizar a sociedade também é perguntar às cidadãs e aos cidadãos o que entendem por representação e o que entendem por democracia. E vão inventar formas de representação na internet, vão inventar formas de representação dentro do executivo, dentro do legislativo, dentro do judiciário. O judiciário é alguma coisa que tem que se abrir, o tribunal tem que se abrir democraticamente no Brasil. Então, eu acho que nós caminhamos para um mundo em que nós vamos ter múltiplas formas de representação, inclusive aquela que é, até hoje, a tradicional, que é essa representação pelo parlamento. Ela também vai existir, mas ela não vai ter esse monopólio da representação, né? André? Eu concordo. Eu acho que o caminho, muito provavelmente, será por aí. Você conciliar, abrir dentro do espaço, rever a democracia representativa para criar espaços contidos, porque tem que ser, de democracia direta, de consulta mais direta, usando a tecnologia que permite fazer isso hoje muito, muito melhor. Acho que o problema é que, de novo, onde a democracia direta funciona, isso aqui, como a política é sempre apegada às fórmulas feitas, ela não conseguiu rever ainda essa percepção. O que hoje são questões da comunidade, do dia a dia, das metrópoles, das cidades, de urbanismo, de planejamento urbano, de mobilidade, que são as questões que afetam o povo. As grandes discussões ideológicas, as grandes soluções totalizantes, até mesmo, eu acho, o corte esquerda-direita, é completamente anacrônico hoje. Não é isso, não faz parte do interesse da população. E, infelizmente, quer dizer, eu acho, voltando para o ponto, quando isso já estava claro, já havia um certo sentido que num mundo globalizado e integrado pela tecnologia, a ideia do nacional-desenvolvimentismo estava fora de propósito. Já havia uma demanda por alguma mudança, por uma qualidade de vida, por uma maior homogeneidade, e eu acho que a eleição do PT, a eleição do Lula, representavam uma vontade de mudança, mas que foi frustrada. Foi frustrada porque o que ocorreu com o governo Lula? Primeiro, nos primeiros 2 anos, foi simplesmente um continuismo voltado essencialmente para acalmar o nervosismo dos mercados financeiros, que são sempre conservadores, com medo de uma grande guinada, uma guinada radical. A partir daí, depois de 2 anos, especialmente aproveitando a crise financeira de 2008,
O governo fez, o PT passou então a implementar o seu projeto. E o seu projeto, em vez de ser um projeto progressista, de mudança, como parecia o seu discurso histórico, foi ao contrário, não era nem mesmo de continuismo, era um projeto profundamente retrógrado. Foi exatamente a implementação do nacional-desenvolvimentismo com ação do Estado direta, exatamente como, no período que ele foi mais bem sucedido, que é do regime militar. O que é surpreendente, quer dizer, que o maior opositor do regime militar imite exatamente o tipo de política econômica que ele estava fazendo. Só que como o governo militar não precisava de alianças, e o PT precisava, ele foi obrigado, para fazer esse projeto, extrair quase 40% da renda nacional e criar um projeto anacrônico, ele tentou aumentar suas alianças, combinou o sindicalismo histórico com assim, todo o fisiologismo representado pelo PMDB e fez um processo que agravou o estranhamento. Não, nós divergimos aí, André, nós divergimos inclusive nos números, né? Então, em 1993 a carga tributária era 25%. Quanto? 25%, 93%. Em 2002, no final do governo Fernando Henrique, era 32%. Né? Atingiu no governo Lula 34%. Né? Então, quer dizer, o grande aumento de carga tributária foi durante o governo Fernando Henrique. Então, nós temos divergências... Mas eu não nenhum disso, não, momento não, foi no governo mas digo, Lula. não, é porque arrancar 36% da sociedade parece que foi o governo Lula que fez isso. Nós temos uma certa divergência sobre a interpretação do governo Lula. Isso, sem dúvida, nós divergimos. Eu não acho que seja nacional-desenvolvimentismo que eles estão fazendo, mas eu acho que isso é uma discussão, vamos dizer, que a gente pode deixar talvez para uma próxima pergunta. O que eu acho importante é você dizer, bom, olha, não tem mais diferença entre direita e esquerda, é anacrônico. Eu vou te dar um exemplo, vamos ver se você vai concordar. Então, por exemplo, o que é uma posição de esquerda em relação a esse aprofundamento da democracia de que eu estou falando? É dizer, não há limites prévios de onde vai ter democracia direta, onde vai ter democracia representativa, onde vai ter democracia delegativa. Tudo isso é processo de discussão democrática, que vai estabelecer o limite. Ou seja, eu não vou estabelecer previamente o que o Estado tem que fazer, o que o mercado tem que fazer, antes que a própria sociedade possa ir estabelecendo esses mecanismos de representação. O que eu vejo como uma posição de direita? Alguém que fixa os limites antes da própria discussão democrática, dizendo, olha, existem determinados limites que a gente não pode ultrapassar sob pena de colocar essa sociedade em risco. Eu vejo assim. Posso duas coisas? Primeiro, isso não é esquerda e direita. Um é democrático, outro é antidemocrático. Não, André, eu estou dizendo o seguinte, estou partindo do princípio que nós estamos falando da esquerda democrática e da direita democrática. Eu não sei por que com a direita, tudo bem, você pode definir direita e esquerda como você quiser, mas para mim, o que eu disse, a questão de, a priori, que você vai